Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de um filme que chamou bastante minha atenção, que está no catálogo Netflix, chamado O Mal que Nos Habita. Efraim Fernandes aqui e Marcos Moviola, você é um maldito. Vai explicar o contexto? Eu indiquei o filme pro Efraim sem ter visto. Me traumatizou. Fala que é o Vini Jacó do Nerd Estranho. Cara, esse é um filme muito louco. Eu achei ele. Cara, eu gostei desse filme, eu tenho algumas pequenas ressalvas, mas esse filme, né, ele tá na Netflix, é um terror argentino, né, dirigido pelo Demian Rugna, eu acho que eu estou falando certo, e a sinopse diz o seguinte: 2 irmãos encontram um homem infectado pelo demônio, prestes a dar luz ao próprio mal, e na tentativa de se livrar desse homem, né, os irmãos acabam ajudando a desencadear o próprio inferno. Eu gostei do filme, ele lida com essa temática de possessão, normalmente eu fico meio ressabiado ao ver filme de possessão e tal, eu fico meio borrado de ver, mas cara, eu achei uma história muito interessante, uma forma diferente de se abordar esse tema sobre possessão. Ele vem com uma pegada de infecção, né, uma pegada mais biológica, digamos assim, né, e traz uma sensação de inquietude, de tensão. Eu diria até que tem uma pegada meio western, assim, no início, e tem essa dinâmica de irmãos que é meio supernatural, e é quase um Walking Dead, então é uma mistura ali que eu achei bacana. Então, cara, eu achei um filme muito inteligente, o terror que ele traz, sabe? A maneira como ele aborda os temas dele. E eu também achei ele um pouco inquietante, da maneira da direção, agoniante. Mas, cara, eu gostei muito. Essa premissa já me comprou desde que eu vi o trailer, que o trailer não entrega nada desse filme, nada. E assim, cara, eu acho que que nem você falou, né? Toda essa questão de ser um meio que orgânico, de um demônio possuindo como se fosse uma doença, é uma pegada muito diferente. Eu acho muito interessante que a gente vê em poucas obras do cinema atualmente. E eu acho que primeira e última vez que eu vi isso antes desse filme foi no filme Hack, que é um filme muito bom. Eu não lembro qual é o ano desse filme, mas acho que todo mundo conhece Hack. E tem essa pegada também que é tipo zumbi, só que do demônio. É uma infecção de demônios que transmite através do sangue. E, cara, eu gosto demais dessa pegada. Eu acho que é uma coisa diferente do que a gente já viu. Me lembrou, assim, dadas as suas devidas proporções, me lembrou o REC, que eu não vejo há muitos anos, acho que REC é de 2008, 2009, que eu acho que é uma regravação, uma versão americanizada de um outro, enfim, eu não tenho certeza. E eu lembro também do Extermínio, né, que é com Cillian Murphy, que eu acho um filmaço, que também é um pouco daquela coisa de você se infectar, né, através do contato com outra pessoa, mas o Extermínio, né, ele tem essa pegada de infecção biológica, então, só que não tem nada de sobrenatural, mas esse filme que a gente vai abordar hoje, ele justamente une essas duas coisas, né, ele tem uma pegada biológica, né, uma infecção, que podemos até fazer uma comparação com a Covid, né, com a pandemia, né, e tal, só que ao mesmo tempo ela tem essa pegada sobrenatural, ela tem essa pegada mística, ela tem essa pegada, o canhoto tá chegando, o capiroto tá chegando, e cara, a maquiagem desse filme é muito boa. É agoniante, é inquietante. Assim, é uma coisa inquietante, porque é muito bem feito, cara. Eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que esse filme era argentino até eu começar a ver ele. E eu gostei demais dessa pegada, cara. Eu espero ver mais filmes assim. Tudo nesse filme, toda a atmosfera, ela é uma atmosfera muito... explora muito essa questão da paranoia, sabe? E da natureza do mal. E isso é uma parada que eu acho muito interessante, cara. Até onde você vai pra sobreviver. Isso inclusive é nesse ponto que eu faço um comparativo com The Walking Dead. Eu abandonei The Walking Dead porque já foi pra um caminho que eu achei meio chato. Eu tô até surpreso, inclusive, por Walking Dead ter os seus derivados, suas séries derivadas, seus spin-offs, e tá aí até hoje. O Walking Dead estreou lá em 2008, 2009, e a ideia era muito boa. Era uma infecção, e depois a gente descobre que tava todo mundo infectado, todo mundo ia virar zumbi no final, todo mundo ia virar walker, né, no final. Eles não falam a palavra zumbi na série, e eu senti que eles pegaram um pouquinho dessa paranoia, desse mundo quase... Porque assim, o Walking Dead, quando ele começa, já é um mundo pós-apocalíptico, acho que a gente pode considerar assim. Nesse filme aqui, do Mal que Nos Habita, eu acho que ele ainda tá se encaminhando para um futuro
pós-apocalíptico, porque assim, tá chegando o fim do mundo, o capeta vai chegar, e a gente vê que o mundo tá ciente de que existem pessoas que estão possuídas, existem pessoas, as pessoas estão cientes de que isso vai acontecer, e uma coisa que eu acho curiosa também é que são estabelecidas certas regras nesse mundo em que se sabe de pessoas que são possuídas. Não sei se você reparou nisso. Cara, eu acho que assim, uma parada que também me pegou bastante foi essa questão, né, dos personagens serem moralmente... terem essa ambiguidade moral. E eu gosto demais como ele explora a natureza do mal. Sabe, é isso que eu gosto, cara. Porque hoje em dia a gente vê muito em filme aquela parada de... Beleza, que também o vilão, entre aspas, nesse filme, é basicamente o demônio, o Satanás, que é o mal. É o Black então, lá. Então não tem muito o que falar. Mas essa é uma pegada que eu gosto bastante quando você tem alguma coisa ser mal por natureza. Ponto. Sabe? Não explica, você só é mal. Isso é um negócio que eu gosto muito. É uma coisa que a gente vê até um pouco ali no Coringa do Heath Ledger, né? Que ele só gosta de fazer o caos, ele não tem um motivo por trás. E, cara, isso também é uma pegada que eu me amarro. E eu acho que é isso que a gente precisa ver mais hoje em dia. Assim, esse filme ele tem também uma coisa que eu percebi, é que eu sinto que quando eles estão querendo remover aquele cara, aquele gordão, né, que tá com o corpo apodrecido e tal, e aí chega um ponto que você não sabe se quem tá falando ali de fato é o cara, ou se é o demônio que tá dentro dele, né, porque ele fala, ó, melhor vocês me matarem, senão eu vou matar vocês e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, assim, te traz sentimentos conflitantes, porque ao mesmo tempo que você pensa, cara, precisamos eliminar esse cara aqui, mas também para e pensa, porra, mas é uma pessoa que tá ali, então a gente tá matando a pessoa, tá matando o demônio, e aí é quando vem essas regras malucas, dizendo que não pode usar energia elétrica, que não pode matar o demônio da forma errada, tem que matar da maneira correta e tal, essa coisa toda. E essa coisa do levar as pessoas ao limite, né, e eles estão num ambiente que é até remoto. Eu acho, é um outro detalhe que eu acho bacana, né, histórias em que se passam num ambiente remoto, se eu não me engano ali nessa história, nesse local remoto, as autoridades meio que não estão nem aí, os governantes daquela área não estão, né, deixaram a área ali isolada, então eu gosto dessa coisa de você ter um problema a ser resolvido, você tá isolado das pessoas, as pessoas começam a surtar, as pessoas começam a serem levadas ao seu limite, e isso é uma temática que é muito boa, que a gente já viu em vários outros filmes, por exemplo, O Farol. Eu acho esse filme sensacional. Quem não viu, veja o filme O Farol. Ele tem essa coisa de dois caras que estão, sei lá, numa ilha, os caras estão num lugar remoto, as provisões não estão mais chegando, e o navio fica encalhado e tal, não sei o quê, e os caras começam a enlouquecer e precisam lidar com o problema que tá lidando ali. É mais ou menos o que acontece um pouquinho aqui. Tanto que eles saem da área em que eles estão, e um dos irmãos vira e fala, ó, vamos lá na cidade que eu quero pegar meus filhos porque esse mal vai se alastrar e eu não quero que sobre pra eles. E aí esse mal, ele se alastra, né, ele vai vazando. E eu gostei bastante dessa tema. Eu não acho que os atores são lá grandes atores, eu também não os conheço, assim como eu não conheci o diretor, mas eu acho que aqui o filme ele é bem explorado, as possibilidades são bem exploradas, a história é bem contada, sabe? Mas é bem isso que tu falou, né, cara? Que tipo assim, é um filme que... A gente já viu quantos filmes de possessão demoníaca? Eu acho que só esse ano deve ter saído uns 5. E 2 deles com Russell Crowe. E aí, quando a gente traz um filme que traz algo novo, como é esse filme... Eu quase falei o nome do filme em inglês, O Mal que Nos Habita, e dá um refresco, né? Apesar do filme ser extremamente tenso, né? Porque é um filme que traz de novo, traz coisas novas, assim. Como você falou lá no início, né? É tratado como se fosse uma epidemia. Tem protocolo para seguir, para poder matar os encarnados, né? Que como eles chamam, né? Os possuídos, né? Tem protocolo do governo para seguir. E a burocracia do governo acaba sendo prejudicando o pessoal que está em lugares remotos, né? Que é o caso lá do Pedro e do Jimmy. E eu acho que uma parada muito legal no filme também é que é um filme que tem camadas, né, cara? Que pra começo de conversa, a origem da merda toda, né? Por que o cara quer tirar o possuído de lá onde eles estão? Porque ali pode abaixar o preço das terras dele ali e ferrar com a vida de todo mundo. Veio o governo, toma as terras dos caras, depois vende a preço de banana, daqui a pouco tá valorizando, o nome disso é especulação imobiliária. Véio. Então o filme tá trazendo tá trazendo essa coisa que é do mundo real, né? Usando lá algo fantasioso, colocar no mundo real para discutir uma coisa real, um problema real. Isso é muito legal quando a gente vê esse filme. Ainda mais filme de terror, que sempre tem... O bom filme de terror, ele vai trazer alguma coisa que a gente conversa
que conversa com a nossa vida, sabe? Que conversa com o que a gente vê no dia a dia. Sabe quem faz isso mais ou menos também? A nova versão do Candyman. A nova versão do Candyman, acho que é da Nia da Costa, ela fala sobre o processo de gentrificação. Pega uma área popular, joga todo mundo fora. Se eu não me engano, acho que o filme aborda isso, já tem um tempo que eu não vejo. Mas tem uma área popular, pega a galera que tá ali, bota fora, dá uma repaginada no local e começa-se ali a edificar, né, fazer edificações, a verticalizar, começar a construir a área e vender ela por um preço absurdo. E quem morava lá se fode. Então, é um outro paralelo assim, com a real dentro de um filme que tem uma temática sobrenatural, uma temática fantasiosa, uma pegada voltada para um filme de terror, né? Então, eu acho interessante quando eles trazem esses lampejos da vida real para uma história altamente fantástica, né? E eu acho que esse filme está sendo considerado, eu não sei se esse filme saiu esse ano ou se saiu no ano passado. Mas eu tava vendo alguns youtubers falando que era um dos melhores filmes do ano. Assim, eu não tenho o hábito de acompanhar terror, porque... Por que eu chamei o Mujola no início de maldito? Porque eu tenho medo, eu tenho cagaço de filme de possessão, sabe? Eu vejo filmes de terror, mas não é todo filme de terror que eu vejo, sabe? E quando é essa temática de possessão, eu fico meio com um cagaço, assim, um cagaçozinho de ver. Mas eu achei esse filme muito interessante. Não é que eu fiquei com medo, mas eu fiquei intrigado pra saber como é que ia desenrolar e terminar essa história. Porque eu fiquei total... Eu comprei o barulho dos protagonistas. Eu comprei a missão que aqueles caras tinham de sair de um ponto A, ir pro ponto B e se preocupar com os filhos e se preocupar... Porra, cara, aquela cena do garotinho, puta que pariu, cara. Qual delas, né, cara? Qual delas? Porque cada cena ali, putz, irmão. Você tá vendo? Você torce pelos caras, sabe? Você torce pelos caras. E essa dinâmica dos irmãos também, né? Assim, uma única coisa assim que eu achei meio jogado, mas deu pra entender, porque o ritmo em alguns momentos, pra mim, tipo assim, precisamos contar a história, então, é de bate pronto. É aquela senhora que aparece, que ela foi professora de um dos irmãos, né? E aí o cara pegava ela depois de uns anos depois e tal, e ela dizendo ali como é que funcionavam as coisas, e ela era charlatã, porque as igrejas nesse mundo, as igrejas acabaram e tal, não sei o que, ela era uma charlatã, eu achei isso interessante. Não, então, isso aí é mais uma camada, né, porque é mais um comentário que o filme faz sobre sobre isso que você falou, charlatanismo das igrejas. É assim, eu tenho um lugar de fala, cara, eu sou da igreja, eu sou de uma igreja evangélica, eu toco guitarra numa igreja evangélica, então eu já vi tanta coisa. Você toca Iron Maiden dentro da igreja que eu sei. Não, Metallica. Metallica. Eu uso uma música do Metallica toda vez pra timbrar a guitarra. Sempre. Eu tô falando sério, não é zoeira. Imaginando lá, antes de começar a oração, tu Give me feel, give me fire, give me dare. Não, eu uso Fate Black. Eu uso Fate Black. Isso é verdade, isso não é mentira. Mas ninguém sabe, então pra mim tá ótimo. E eu acho muito legal que o filme comente sobre isso, né? Mostrando que não adianta você orar, isso não serve de nada e tal, não sei o quê, porque tudo isso era tudo mentira e tal, assim. Claro, eu como cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, né, e tal. Só que eu gosto do comentário que eles falam, daquelas palhaçadas que a gente vê normalmente de certas igrejas por aí, né, que botam um demônio pra falar o que você tá fazendo com a vida dessa pessoa, não sei o que, essas merda toda. Então, assim, o filme faz esse comentário que eu acho super pertinente pra se comentar, além, é claro, da especulação imobiliária, então. Agora, vamos, por favor, aqui falar um pouco de uma coisa que me pegou muito nesse filme, que foi o gore. Cara, sensacional. Umas cenas. A cena que eles estão que o cara ia matar a cabra e a mulher vir com um machado. Não, e pra mim, uma cena que dá mais que ser pior que ela é a cena do cachorro com a menininha, cara. Velho. Enquanto as nossas atenções... Porque assim, a câmera, ela faz um jogo de câmera interessante. Exato. Tipo, ela te dá um vislumbre do que pode acontecer e ela fica olhando pra um lado e depois vem outro. Vem um lado, vem outro. Eu fico assim, vai. E tipo assim, você sente que tem uma coisa que vai acontecer. E cara, do nada, uma criancinha fazendo carinho no cachorro e do nada, o cachorro E outra parada genial, que o plano tá sempre baixo, na altura da criança. Ou seja, a gente tá ali, a nossa visão é a visão de uma criança. Exato. Tá ligado? Aí, caraca, velho! E depois a menininha volta. Caraca!
Vai se ferrar. Que na real não é a garota, né? Não, cara? não Ali é, já, não é. Ali já tá o tinhoso no corpo dela. Não, uma das regras é que o mal se espalha por onde ele toca, né? Uma das regras lá que a vovó, a mãe do Pedro e do Jimmy falam, né? Que, inclusive, essa cena eu achei até engraçada, né? Porque, assim, ela tá conversando com a criança, todo mundo no carro, aquela situação tensa. Aí a criança, né? Criança sendo criança, perguntando o que é normal e tal. E aí fala, não, porque nós não podemos falar o nome. É Lúcifer, Beelzebub, não sei o que. Não, mãe, porra, cala a boca. Essa foi engraçada mesmo. Mas, cara, o filme já me pegou no primeiro corpo que aparece, que é do cara que foi chamado pra ir lá fazer o, entre aspas, exorcismo, né? Não é bem um exorcismo, é uma morte. O cara já tá condenado, o tal do Uriel, que foi infectado, né? Pela regra, ele tem que ser morto, então acho que tem um jeito específico de matar o cara, né? E isso, de novo, você não poder causar mal ao possuído já é uma outra parada que, cacete, você não pode usar arma de fogo. As regras desse filme as regras desse mundo são muito interessantes, assim. Eu no princípio eu pensei assim, cara, que bagulho aleatório, não pode usar energia elétrica, não pode... Mas, cara, isso tudo ajuda a criar uma sensação de que você se sente impotente, cara. Como é que eu vou agir de uma maneira se eu não posso usar isso pra me ajudar, sabe? Exato. E isso é chave no filme, assim. E o pior de tudo, a última regra, não tema a morte. Cacete! Com tudo que a gente vê, né, nesse filme. Se fosse uma morte paz, que a pessoa deita e dorme, é uma coisa, cara. Mano. Não, outra morte que me pegou muito foi a morte da menina, esqueci o nome dela, que o cara atropela ela. E aí Sabrina. E aí, cara, ela vai e o cérebro dela meio que aberto, já a cabeça caindo, e ela fala, você disse que me amava. Cara, isso é uma coisa muito marcante. Como é que tu dorme depois de um negócio desse? Não, e depois ela andando com o filho nos braços e arrancando o cérebro do garoto? Gente, aquilo, eu achei muito pesado isso. Eu achei muito pesado. Mano. Agora, você quer ver uma outra coisa que eu achei pesada, apesar de não ser gráfica? Tem um menino que tem um certo nível de autismo. Eu não sei se é autismo. Não é autismo, eles falam que é autismo. Eles falam no filme. Então o menino tem um certo espectro de autismo. E aí, eu não lembro qual é o personagem que vira e fala: esse garoto tá possuído. Aí tu fazia o quê? Pô, não, mas ele sempre foi assim. A Mirta, né? Não, mas ele sempre foi assim. Então ela falou: não, esse garoto tá possuído. Olha a mão dele. Caraca, eu fiquei assim. E eu já tava prevendo, eu falei assim: caralho, botou criança em filme de terror? É anúncio pra desgraça, cara. E eu tava pensando: vai ter alguma coisa relacionada a esse menino. E no finalzinho, cara, aquele final de destruir. Nossa. O pai chorando e ele botando fora ali. Nossa senhora. Não, e o outro menino, que é o irmão do Uriel. O outro menino, ele que é o que mata o cara que vai matar lá, o cara ele come o cara também. Ele confessa que ele. Caraca. Mas eu vou te falar que eu senti que o ritmo do filme deu uma decaídazinha. Assim, até a cena em que a gente vê que a mãe pega a criança, pula, aí o irmão encontra, né, a mãe comendo o cérebro do filho na estrada e tal. Até ali, pra mim, o ritmo foi muito bom. Depois disso, quando eles vão ter que ir pra igreja para tentar ver a maneira certa de matar o gordão e tal, não sei o que. A partir daí, eu achei que deu uma decaída. Eu achei que, não sei, eu achei que ficou meio azedo ali o filme pra mim. Cara, não, eu discordo, porque eu acho que ali se criou um clima, acho que amplificou o clima de tensão do filme. Porque, de novo, quando eles chegam naquela escola, não é igreja, é escola, não é uma escola? É uma escola, né? Tá todo mundo morto e tem o Uriel lá. É uma escola, né? Aí chega lá, olha, vê todas as crianças sentadas, maluco, de noite. As crianças sentadas e falam, que merda é essa, irmão? Que merda é essa? Eu lembrei daquele filme que é uma história do Stephen King, até com Christopher Reeve, que todas as crianças têm os olhos vermelhos e a cabelinho branco, e todas elas leem as mentes. Eu esqueci agora o nome do filme. É a Cidade dos Amaldiçoados, alguma coisa assim. Se não viram, vejam. É um filme de 92, 93, eu acho. Que é com a Kirstie Alley e com o Christopher Reeve. Que todas as crianças meio que dão uma pirada. Eu lembrei disso. Eu acho que sei que filme é esse. Esses Cidade Amaldiçoados mesmo. É isso mesmo. Caraca, mano. Aí, velho, beleza. Depois o cara entra, as crianças estão ali, uma começa a falar, a outra tá chorando. Cara, ali eu já tava com a mão na cadeira, assim, eu falei, cacete, o que vai acontecer aqui? Desesperado. Beleza, eles saem, os dois, a Mirta e o Pedro, vão pro carro.
Chega, vem uma menininha, porque uma outra criança falou que o Uriel tava num lugar, depois vem essa menina e fala, não, ela não tá no lugar, tô mentindo pra você e tal, não sei o quê. Mano, eu falei, e aí? A menina veio toda, né, de um jeito mais desesperado, né? Mas, de novo, aquela manipulação do capeta, né, cara? Filha da puta, né? Caraca, eu não comprei, não. Velho, você tá maluco. Aí o Pedro vai, bate na menina, que é uma, pra mim, bater em criança já é um negócio, eu falei, e aí a gente meio que fica do lado da criança, né? Porque a criança apanhando, né? Pesado, é pesado. É sinistro, cara. Eu acho essa cena muito, muito, muito boa, né? E aí, de novo, eu não sei que... o filme não diz exatamente como é que ele manipula as pessoas que estão de fora, ou seja, que não foram atingidas pela possessão, né? Por exemplo, o marido da Sabrina, o atual marido da Sabrina, o Pedro fala diversas vezes pra ele não usar a arma no cachorro. O cachorro tava possuído e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, o cara não consegue, o cara vai e mata o cachorro com a arma, e depois dá toda a merda. O Pedro é a mesma coisa. A Mirta fica falando pra ele, não me deixa sozinha, não me deixa sozinha, não me deixa sozinha. O bode lá, a cena da cabra lá, a mesma coisa. Verdade, isso, exato. Qual é o nome daquele cara? Enfim, esqueci o nome do dono das terras lá. A mulher, não, atira, não faça mal, não sei o que, vai dar o tiro no... Aí, enfim, uma mulher grávida com uma mulher grávida, né, com um machado e putz. O que ela faz ali, cara. É um pôster, inclusive, né? E outra coisa, eu não me lembro de ter jumpscare nesse filme. Tem jumpscare nesse filme? Não tem. É isso. E você tava comentando de Imaculada no grupo, né? Falando sobre Imaculada, que toda hora tinha grupo jumpscare. Cara, eu acho que isso pra mim é o pior tipo da forma de você assustar, tá ligado? Aquele terror barato, né? É barato, exato. Assim, cara, vamos tentar assustar alguém e fazer desse jeito. Eu não gosto também. Por isso que eu gosto, por exemplo, Hereditário. Eu acho que Hereditário é um jumpscare que nem é lá essas coisas assim no final do filme, mas o filme inteiro tu fica se agarrando no teu assento, cara. Fica, pô, o que tá acontecendo? Sabe? E isso é a parada que é isso que eu quero ver em filme, sabe? Não, e o outro do Ari Aster, pô, Midsommar também, que é um filme que se passa todo de dia, praticamente. E, caraca, tu fica com um cagaço inacreditável. Eu curto mais o Hereditário. Eu curto mais o Hereditário por conta da ambientação e tal. No finalzinho do Hereditário, ele cai mais naquela coisa do terror convencional, que é aquela coisa, né? Canto escuro e tal. E deve ter, eu não lembro agora, mas deve ter um ocasional jumpscare e tal, não sei o quê. E aí vem a Toni Collette, né? Que é uma excelente atriz. Fantástico. E ela possuída ali, ou sei lá o que ela tem no corpo dela, que ela começa a perseguir o garoto. Ali já cai um pouco mais naquela coisa de gato e rato, né? Aquela coisa mais convencional dos filmes de terror. Mas pra mim não diminui o filme em nada, eu acho o filme maravilhoso. Então quando o filme ele não usa o assim, é legal o artifício do jumpscare? Mas ele tem que saber ser usado. Nesse filme que a gente tá falando hoje, O Mal que Nos Habita, não tem. Quando você não se faz valer do jumpscare, é porque a história tem que estar muito bem feita, muito bem amarradinha e tal, porque é como o Vini falou, a impressão que dá é que quando a gente tem um filme que a gente tem o jumpscare, dependendo de como você usa esse artifício, ele parece sei lá, uma coisa de filme barato, um artifício barato para tentar te dar aquela emoção de um filme que não tem força na história, que não é o que acontece aqui. Mas é exatamente isso. Quando o filme é fraco, eles ficam usando de muletas, né? Eles têm que usar uma muleta para provocar alguma reação, alguma emoção em você e te dar a sensação errada de que você tá sentindo alguma coisa durante aquele filme, mas aquilo foi extremamente manipulado. Não que os filmes bons não fazem a manipulação, mas eles usam a linguagem do cinema para criar uma manipulação que eu diria, falta de termo melhor, que é mais natural, que é uma coisa não artificial como é o jumpscare. Não você jogar alguma coisa na tela e aumentar o som da música de repente. Não, é porque você está envolvido na história, não só na história, mas também com aqueles personagens e com todo o contexto que se passa o filme. E aí você tem esse filmaço que é O Mal que Nos Habita, né? Para mim, um dos melhores filmes do ano passado, assim, eu vi esse ano, mas como foi lançado ano passado, pra mim é um dos melhores filmes que eu vi que foram lançados no ano passado. Assim, então, cara, tá ali top 3, assim, pra mim. E a cena do capirotinho nascendo, hein? Ui!
Eu ia falar isso, que agonia, cara. É agoniante. Esse filme inteiro, ele é angustiante por causa disso, porque eu acho que eu não lembro qual é o filme. Eu vi um vídeo no YouTube que falava exatamente sobre isso, sobre essa parada da tensão em um filme de terror, te causar terror. E esse filme é, pra mim, uma tensão do começo ao fim. A qualquer momento, tu fica pensando, cara, será que vai dar merda? Será que não vai? É que nem quando vocês mencionaram aí a cena da escola. Tu já fica ali aflito com o teu peito, sabe? Dói. E essa cena, cara, do Capeta de Chamas é bizarra, cara. A cena que eles vão transportar o Uriel e botam naquele pano e rasga. O Uriel, aí sai o negócio da boca do Uriel. Nossa, mano. Caraca, mano. Não, e tem uma parada que eu acho maneira também, falando do Uriel, é que ele pede, né, pra matar, pra matar ele, né? E qual é o teu instinto como ser humano? O cara tá sofrendo. Cara, tá assim, numa situação de merda. Por isso que eu acho que essa entidade, ou o que quer que ela seja, ela tem o poder de manipular o psicológico das pessoas. Porque, assim, quando você tá numa situação tensa, você tá num lugar isolado, que é no início do filme, eles estão num lugar em que os governantes estão nem aí, aquela coisa toda, tem uma pegada quase western, né, quase faroeste, um lugar isolado e tal, tem um mal ali que vai nascer, que tá vazando e tal, e o corpo literalmente está vazando pus, né, que é uma coisa nojenta, e aí, porra, as pessoas estão sendo levadas ao limite. E aí eu sinto que aquela entidade, ela tem o poder de lábia, ou não sei, alguma coisa que ela faz, que ela acaba influenciando os pensamentos e o estado emocional das pessoas. Cara, as pessoas ficam desesperadas. Uma pessoa desesperada é capaz de fazer tudo. Então tu fica num misto de, porra, eu mato esse cara, eu ajudo esse cara, o que eu faço com esse cara? Tu não sabe. Não sabe. Mas a regra do filme já estabelece que aquele cara já era, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora, uma coisa que eu não compro muito é depois que eles colocaram o corpo na caminhonete, porra, como é que os caras não viram que aquela porra daquele corpo caiu, cara? Porra, um cara daquele tamanho... Porra, aquilo ali eu não comprei não, cara. Não existe. E também no próprio, quando eles vão no próprio take, pô, tu vê que não tem um corpo ali na estrada. Exato, tipo, porque assim, quando eles veem uma criança no meio da rua e eles meio que fazem aquela direção defensiva pra desviar da criança, né, é quando eles se dão conta de que o corpo caiu. Só que o corpo não caiu ali, o corpo caiu bem antes. Porra, como é que os caras não viram isso? Como é que aquele corpo caiu, cara? Como é que eles não sentiram? Como é que eles não ouviram nada? Então, assim, não, por isso que eu fico... O corpo caiu depois do acidente, depois dele desvirar o cara, porque aquela criança, salvo engano, aparece na escola. Então, mas eu tô achando que o corpo caiu antes daquela virada, porque eles desviam da criança, eles olham e o corpo não tá lá. Eu tô achando que o corpo caiu bem antes e eles não viram. É isso que eu achei um pouco estranho. Não, porque o filme, que o roteiro, ele faz uma parada que eu acho que é até inteligente. Ele diz, quando eles param depois que tem um acidente, eles falam assim, quanto tempo a gente tem que andar mais depois disso aqui? Pra gente poder desovar o corpo, desovar o possuído. Aí eles falam lá o número, vamos andar mais 100 km, coisa assim. Aí ele, beleza, então vambora. Aí eles param, depois de um tempo, eles param e vamos jogar aqui mesmo. Acharam uma ponte e tal. Aí eles voltam, vão lá e vê que o corpo não tá mais lá. Por isso que eu acho que foi nessa hora que eles desviaram do garoto que o corpo cai. Eu preciso rever então. Aí eles param, eles perguntam, eles falam um pro outro, e aí, vamos andar mais quanto tempo? Mais quantos quilômetros? Vê só nessa cena aqui, eles falam isso. Aí depois, meu irmão, eles param até antes do que eles determinaram, né? Porque eles acharam o lugar e falou, porque eles falam lá quando eles chegam, falam, quanto tempo tem que a gente tá andando depois que aquele garoto, que a gente viu aquele garoto entrou no caminho. Então pra eles, o filme já tá mostrando pra gente que foi depois que houve esse desvio, né? Quando eles encontram o garoto no meio da rua e tal. E esse garoto aparece de novo lá na escola. Ele aparece no final. Ele aparece lá no finalzinho e tal. Agora, uma coisa que eu não sei. Mas vocês acham que esse filme vai ter uma sequência? Eu gostaria que não. Eu acho que acaba ali, tá todo mundo fudido e é isso. O fim. Mas sabe como é que é, né? Dinheiro, bufunfa, então eu fico me imaginando se eles não vão querer inventar de fazer uma sequência, e aí o garotinho, que ele basicamente ele vira o moleque da profecia, né? Do filme da profecia. Ele vai querer dominar o mundo, vai querer, sei lá, virar presidente dos Estados Unidos e dominar o mundo. Não, essa cena é interessante, que eu ia até falar de uma curiosidade, ela tem uma relação com a Bíblia. A história de Caim e Abel, não sei se vocês conhecem. Caim é o cara que ia fazer uma oferenda a Deus, mas Deus preferiu a oferenda de Abel, e Caim, tô resumindo bastante aqui, Caim acabou tendo inveja de Abel e foi e matou o irmão. Da forma que ele mata o irmão é a seguinte, ele bate com a cabeça do irmão, numa pedra, e o irmão morre. Depois que Caim morre, depois que Abel morre, Deus marca
Caim, com uma marca, Que não se sabe qual. amaldiçoando ele, não se sabe qual. Supernatural mostrou uma marca, mas enfim, não sabe qual é essa marca, mas colocou uma marca em Caim pra dizer, olha, ninguém pode também... amaldiçoando ele e protegendo ele ao mesmo tempo, porque ninguém pode matar Caim, é o que diz a Bíblia. E aí o que acontece no O Mal que Nos Habita? O Pedro mata o Uriel como? Batendo na cabeça dele. Aí nasce aquele demônio lá. O que o demônio faz com o Uriel, ou com o Pedro? Ele passa a mão ensanguentada, marca na testa, se faz uma marca. Ele tenta lavar e não sai de jeito nenhum. E o Pedro fica amaldiçoado, né? Por culpa, até porque logo depois que ele volta pra casa, pra uma casa, eu nem vi qual é a casa que ele volta, nem me reparei, agora não lembro. Descobre que o filho comeu a avó, canibalizou a avó, não no sentido bíblico, né? Comeu no sentido canibalístico da situação. E, mano, o cara fica completamente, né, desnorteado, né, mano? E aquela cena dele começando a engajar. Nossa! Agora, ficou aí aberto uma coisa que eu não entendi. Uma interpretação minha. Será que ele matou o próprio filho? Porque não mostra, só mostra ele saindo da casa e ele chorando, caindo, segurando a mão do irmão. O irmão vai lá, entra na casa pra ver o que tá rolando. E eu fiquei pensando se, sei lá, deu um rompante nele e matou o filho. Não sei. Não mostra. Não, mas esse final ambíguo, cara, que é uma parada inteligente, sabe? Uma parada interessante, porque esse é outro problema com a maioria dos filmes, porque muita gente confunde um final satisfatório com um final que necessita de uma sequência, sabe? E eu acho que esse filme ele foi um final satisfatório. Tudo que você vê no filme se encaminha pra isso. Então, por mais que ninguém vai saber o que acontece depois, a gente não precisa disso, sabe? Então, por isso que eu gosto muito desses finais assim, cara. É um final que você fica igual ao Hereditário. É um final que, beleza, o filme inteiro ele foi levando pra aquele final lá do culto e depois disso o que acontece? O bichão vai pro mundo e é o que dá a entender, né? O Pai Man, né? Ele vai pro mundo e vai dominar o mundo. Cara, eu lembrei de outro filme, vendo esse filme, eu lembrei de um outro filme que é um clássico. O Enigma de Outro Mundo. Porque tem essa coisa do mal se alastrar e tudo mais, e é o que eles estão tentando evitar, mas não tem como evitar no Mal que Nos Habita e tal. E o final de O Enigma de Outro Mundo, ele também termina em aberto. Você não sabe se o McCreed, né, o personagem do Kurt Russell, é a coisa. A gente não sabe se o Childs, que é o outro cara, ele é a coisa, ou se os dois são, se nenhum dos dois são. Fica uma coisa em aberto. É mais ou menos esse final. Nesse final, é um final que fica em aberto, porque assim, a gente já sabe que o capirotinho vai dominar o mundo, beleza. Mas um dos irmãos sai e começa a chorar, porque ele sabe que o filho matou a avó. Aí eu fiquei assim, cara, mas peraí, ele matou a avó? Ele matou o filho? O que acontece quando o outro irmão entra e tal, e ele fica lá fora chorando? Sabe, eu fiquei naquela de, porra, vai, não vai, foi, não foi? E aí é esse o meu medo de querer vir com uma sequência pra querer explicar as coisas e estragar mais ainda, porque é uma produção, eu não sei se foi feito pela Netflix, ou se só tá sendo distribuída pela Netflix, mas o meu medo é a Netflix gostar e querer bancar uma sequência pra querer explicar demais as coisas e acabar estragando um filme que, ao meu ver, tá bonitinho ali, tá redondinho, com esse final em aberto pra você interpretar. Esse aqui é meu medo. Eu não quero que venha uma sequência, porque, como eu falei, acho que já foi um final satisfatório ali o filme, né? E que nem você falou agora do Enigma de Outro Mundo, esse filme é muito parecido também com aquele, né? Os caras estão isolados num lugar distante, e aí tem todo esse mal que vai se espalhando e ninguém sabe ali, fica paranoia, vai aumentando. E, cara, eu acho que filmes assim, quando são bem feitos, eles são muito bons. Eles são muito bons. E esse, cara, eu acho que também é um filmaço. Um filmaço aí. E espero ver mais do diretor, de verdade. Até porque eu gostei muito. Eu fui ver esse filme aqui pra gravar e não tava esperando ver, assim, meu Deus, não tava esperando que fosse que me cativasse. Foi um filme que me pegou, assim. E, cara, é isso, sabe? Eu espero que não tenha uma sequência, a gente não precisa. Eu quero que tanto a Netflix quanto o diretor sigam em frente e crie novas produções com novas ideias para que a gente também aprecie outras obras. Pois é, eu não acho que vai rolar, mas se rolar, gente, é só não ver. Tem sempre isso, né? É só não ver, deixa quieto. Porque eu fico, como vocês falaram, o final do filme é satisfatório em termos artísticos, porque não tem nada satisfatório ali naquele final. Em termos artísticos, é extremamente satisfatório. Mas se vocês querem ver outra coisa desse diretor, é um filme que eu tô até procurando pra assistir, que tem um filme dele anterior a esse, que é o Aterados, que é Aterrorizados, né? E eu já vi falando muito bem desse filme, né? Que, só não me engano, não sei se é o primeiro ou o segundo filme dele, dirigido por ele.
mas me parece que é bem interessante. Aterrorizadas. Inclusive tem o cara que faz o Jimmy no filme, ele tá nesse aí. Não é Jairo o nome? No filme ele chama de Jimmy, carinhosamente, eu acho. Eu achava que era Jairo. No IMDB tá Jimmy. J-I-M-I, Jimmy. Dito tudo isso, qual é a nota que vocês dão de 1 a 4 cadeiras para o mal que nos habita ou When Evil Lurks? Mas eu gosto muito do título original, né? E eu, perdão se eu não estou se eu não estou falando certo, né? Quando aceite a la maldade. Então eu gosto desse título, né? Então, qual é a nota de 1 a 4 cadeiras? Eu vou dar 3 cadeiras, que é o equivalente a uma nota 7,5. Eu acho que eu só tenho essa pequena coisinha de no final, ali quando eles estão ali com as crianças na escola, ali eu senti que ficou um negócio meio assim, eu não curti tanto e tal, mas não é nada que realmente prejudicasse pra mim. Então aqui eu vou deixar 3 cadeiras e uma nota 7,5. Cara, eu dou 3,5. Eu dou 3,5, acho que ele foi um filme que, como eu falei, ele é muito cativante, ele é um filme muito bem feito. O roteiro é a base forte, mas eu também nunca vou esquecer o gore desse filme, que é uma coisa que me marcou. E eu acho que isso também é uma coisa muito importante quando você vai ver um filme de terror sangrento. Cara, eu gostei demais desse filme, não tava esperando gostar tanto assim dele. Todas as cenas, pra mim, como eu falei aqui no começo desse podcast, foi inquietante. Todas as cenas são inquietantes. É um filme angustiante, você sabe que algo vai acontecer, mas não sabe o que vai acontecer, em que momento vai acontecer. Isso vai te sufocando, mas pra mim eu dou 3,5. Eu gostei demais desse filme. Cara, pra mim esse filme é uma obra-prima. De coração, eu falo que é uma obra-prima, porque pra mim, pra chegar nesse nível, você tem que trazer algo de diferente, de novo. E é um filme que traz um conceito novo para o filme de possessão. Isso coloca uma cadeira a mais para mim. Então, para mim, são 4 cadeiras. Eu acho que é um filme extremamente tenso, extremamente bem realizado, dirigido e atuado, né, com um roteiro que estabelece muito bem vou dizer assim, a mitologia, né, os conceitos que eles estabelecem. Os personagens agem conforme suas características, sempre. Eu acho isso importante, ainda mais num filme como esse. O Pedro é um cara super impulsivo, tanto que as merdas que acontecem até por causa da impulsividade dele, e o final se justifica por causa da impulsividade dele, quando ele é orientado a não fazer uma coisa, ele acaba fazendo. O Jimmy, com o jeito mais protetor e abraçar o irmão, preocupado e tal, enfim. Eu acho que o filme, ele cria momentos, assim, como o Vini falou, de gore, absurdos, chocantes, cruéis. Quando o filme quer ser cruel, ele é cruel, ele é chocante e tal. Eu acho isso muito, muito legal, corajoso até, tanto por causa da cena envolvendo crianças, mulheres grávidas e tal, enfim. E é isso, cara, eu acho que é uma obra-prima. Pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já vi, sinceramente, e pra mim são 4 cadeiras, sem dúvida. É por conta da impulsividade do protagonista que eu suspeito que ele matou o próprio filho, né? Mas a gente nunca vai ter certeza. E, aliás, falando em filme de terror, eu acho que o Sam Raimi teria uma ótima aquisição pra franquia de Evil Dead se trouxessem esse diretor aí, hein? Damien, eu acho que seria uma boa opção pra uma história. A gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui pra frente a franquia Evil Dead, né? Não sei se eles vão fazer, de fato, sequências se passando numa mesma timeline, ou se vão ser apenas histórias antológicas que tem um detalhezinho aqui e ali, conceitos básicos do que seria o Evil Dead, não necessariamente se passa na mesma timeline, mas enfim, eu acho que esse diretor, o Damien Rugna, ele poderia ser uma ótima aquisição aí pra franquia do Evil Dead, mas só pensando alto. Olha aí, Damien Rugna e Fred Álvares mostrando que os latinos sabem fazer filme de terror. Tá avisado, hein? Tá avisado. Eu sei que alguém de Hollywood tá ouvindo a gente agora. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês que estão nos ouvindo agora. Se vocês tiverem uma crítica, sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de uma série, manda um e-mail pra gente, mesa04@gmail.com, 04 numeral, uma DM no nosso Instagram, estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores, além do YouTube, então ativa o sininho, compartilha com aquele seu amigo que gosta de filmes de terror. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e fui!